Estamos de volta ao programa Dinâmica do Direito, aqui com o Dr. Eduardo Souza, advogado que milita na área de direito imobiliário na cidade de Mossoró, nos ajudando a entender diversas situações, peculiaridades. Vimos a questão do IPTU, é uma problemática, deveria ser encampada pela OAB, mas temos aqui o doutor Eduardo como esse baluarte aqui, nos ajudando a entender esses pontos. E agora, doutor, nossa cidade cresceu na década de 80, 90 e impulsionado muitas vezes pela questão da Data Norte, que é um órgão, uma autarquia estadual que financiava esses imóveis. Ali na abolição, por exemplo, a abolição 4, a abolição 3 também, muitos deles foram financiados, alguns foram regularizados, doutor Eduardo, quitados, acho que, salvo engano, o senhor pode me confirmar a abolição 3, até a abolição 3. Mas, por exemplo, a abolição 4, diversas casas ali, grande esmagadora maioria são irregulares. Temos também outros bairros aqui em Mossoró nesse mesmo sentido. Existe algum movimento partindo do município, ou mesmo da Data Norte, do governo do estado, para lançar luz sobre essa situação, casas sem escritura pública, com dificuldade até de financiar e repassar para frente? Existe um estudo, doutor Eduardo, nesse sentido? Como está a questão da Data Norte, ou na verdade dos bairros financiados pela Data Norte aqui na nossa cidade, Mossoró? É muito importante essa questão da Data Norte e anteriormente eu tive uma conversa com um jornalista sobre essa questão da Data Norte. E eu falei algumas ideias para ele e essas ideias foram cair na mão de um assessor de um deputado, uma deputada, o qual esclarecemos algumas dúvidas e posteriormente até vi na rede social a governadora dizendo que ia liberar essas casas da Data Norte para as pessoas. E é uma situação muito delicada, mas também criou-se um mito dentro da advocacia por alguns advogados e até pela população sobre o uso capião desses imóveis, né? Então hoje o advogado, né, que queira realmente ingressar nesse assunto do direito imobiliário, é um grande leque para ele essas situações do uso capião dos imóveis da Data Norte. As pessoas criaram um mito dizendo que os imóveis da Data Norte são da União, então são bens públicos, não pode ser dado como uso capião, certo? E realmente os bens públicos eles são vedados o uso capião. Mas existe uma exceção, tá, propriamente no Código Civil, que os bens públicos de economia mista, eles são passíveis de uso capião, certo? Então esses imóveis todinhos da Data Norte, eles são passíveis de uso capião porque eles são de uma economia mista, não são do governo, certo? E existe uma situação muito mais fácil também, além disso, eu vou falar sem ser um pouco, não ser técnico para que o ouvinte não tenha dúvida, é sobre a percepção, né? A percepção da hipoteca. Então, o governo, nem a Data Norte, ele tem força executiva para retomar mais esses imóveis em virtude do prazo prescricional, fez 30 anos, certo? Então, existe no nosso município, tanto no Rio Grande do Norte, como eu já tive consultoria também em Natal sobre essa situação da Data Norte, existem imóveis que tem termo de quitação, mas não consegue fazer a escritura. Chega do cartório, o cartório diz não tem como dar baixa na hipoteca, não tem como dar isso. Então, existe uma situação, se você tem um termo, tem um contrato, tem um termo de quitação, é necessário você ajuizar uma ação de adjudicação compulsória, porque você tem uns pré-requisitos para que você passe. Você está com termo de quitação, você comprou, então você não tem necessidade de dizer que está com imóvel irregular. E outra coisa que esses imóveis, eles não estão pagando IPTU, né? Então são uma grande perca que o município faz. Mas o município, em virtude da percepção da hipoteca, e é simples para você tirar essa hipoteca. Basta você fazer um requerimento ao cartório,
para que ele dê baixa na hipoteca em virtude da percepção. Se caso o tabelião ele negar seu pedido, você pede uma nota devolutiva ao tabelião, pede para que ele faça uma suscitação de dúvida, que nós tivemos uma grande evolução agora na medida provisória 1085/21, que foi sobre alguns procedimentos, tanto cartorários, como também sobre registro de imóveis, certidões. Então, essa medida provisória, muitos tabeliões odiaram, né? Porque reduziram os seus prazos. Antigamente você chegava no cartório, o cartório dizia que eu tenho 30 dias de prazo para poder lhe entregar. Então hoje o cartório não tem mais essa prerrogativa de dizer que vai lhe entregar um parecer daqui a 30 dias. Né? Ele tem o prazo de você pedir as certidões 5 dias após o pagamento dos emolumentos. Ele tem um prazo de 5 dias para lhe fornecer a certidão. Tem um prazo de 10 dias para lhe dar a nota devolutiva se vai fazer ou não vai fazer. E o advogado tem um prazo também de 10 dias para poder requerer a suscitação de dúvida. Né? Então hoje, e muitos advogados, eles não fazem esse tipo de serviço administrativo, porque é um direito do advogado, como um direito do seu cliente, de ter a palavra do tabelião, ela não é final, né? Eu digo sempre que o tabelião, ele não é a palavra dele, não é final, porque ele tem um assessor que é advogado, né? Então, se a palavra dele fosse final, ele não tinha uma assessoria jurídica, né? Então, eu vejo muito por esse lado. Então, muitos advogados, eles precisam conhecer o procedimento administrativo e requerer seus direitos. É nessa questão aí que eu falo sempre. E sobre essa data norte, o contribuinte, se ele estiver sendo prejudicado, ele pode contratar um advogado de sua preferência, entrar com uso capião, que obviamente ele não vai poder fazer isso administrativo, que o cartório vai negar, mas ele pode fazer judicialmente. Ele tem os pré-requisitos para poder fazer uma adjudicação compulsória. Então, acho que o meio legal é fazer uma adjudicação compulsória. E depois que ele fizer essa adjudicação compulsória, que ele regularizar o imóvel, obviamente a prefeitura também vai receber os valores do IPTU. Doutor Eduardo, essa situação da irregularidade dos imóveis em Mossoró gerou uma prática comum, que é o contrato de gaveta. As partes vão no cartório, ou até mesmo na lan house, pegam um modelo, fazem ali um contrato, autentica-se, recolhe as testemunhas, a assinatura. Qual é, assim, a validade de um tipo de contrato desse? Lá na frente pode gerar direito de uso capião? Como é que se dá essa questão do contrato de gaveta? No Brasil usou essa prática de contrato de gaveta. E o contrato de gaveta ele é legal, né? É tanto que você pode usar o contrato de gaveta como embargo de terceiro, né? Você tem o título que comprou, o contrato de gaveta. Agora é necessário analisar o contrato de gaveta bem direitinho, certo? Geralmente no contrato de gaveta as pessoas não querem pagar um advogado para que o advogado faça um contrato que traga uma segurança jurídica. Eles basicamente pegam o corretor pede uma cópia a fulano, pede um modelo de contrato de ciclano e eles fazem isso aí. Primeiro, o contrato de gaveta de imóveis financiados pela Caixa, ele não pode ser averbado na matrícula, certo? Então, não é porque o imóvel que as pessoas que estão vendendo não são proprietários. Então, a minha questão tem duas situações aí. No contrato de gaveta de imóveis financiado pela Caixa Econômica, é necessário que você tenha algumas particularidades que a pessoa técnica, um advogado, ele vai esclarecer a você qual os procedimentos que vai ser tomado. Porque você não compra o imóvel, né? A primeira coisa que eu vejo no contrato de gaveta é que as pessoas fazem o contrato que estão comprando um imóvel. Então, na realidade, elas não têm contrato de gaveta que eles estão comprando um imóvel. Eles estão comprando a posse indireta, né, que a pessoa tem daquele imóvel que, após a quitação, ele pode pleitear a propriedade. Né? Então, ele compra a posse. E, geralmente, às vezes, no contrato de gaveta, que eu vejo muito, as pessoas dizendo que está vendendo a propriedade, que está vendendo uma casa, que está vendendo... Isso aí já tem uma ilegalidade aí que não tem. E é necessário, nesse contrato de gaveta, ter uma cláusula, muitas vezes, no contrato de gaveta, ou até no contrato de compra e venda particular,
é sobre as cláusulas de arrependimento, né? Porque você com um contrato de gaveta ou um contrato particular com cláusula de arrependimento, se aquela parte vier a falecer, você não pode fazer uma adjudicação compulsória, né? Porque tem uma cláusula de arrependimento. Aí você vai ter que utilizar aquele objeto numa ação de uso capião, que vai ser propício. Se você comprar um contrato que tem uma cláusula de irrevogabilidade, irretratável, aí sim cabe uma ação de adjudicação compulsória. Então, muitas vezes o advogado, por não militar nessa situação, faz uma ação de adjudicação compulsória com um contrato de gaveta, mas só que o contrato de gaveta tem cláusula de arrependimento e não é possível acontecer isso. Muito bem, estamos conversando aqui com o doutor Eduardo Souza, advogado que milita na área de direito imobiliário aqui na cidade de Mossoró, entendendo diversos aspectos. No próximo bloco, doutor Eduardo, vamos para as considerações, mas vamos também dar algumas dicas para advogados que querem militar nessa área de regularização de imóveis, que é um campo muito bom, um nicho que é uma oportunidade de trabalho. Aqui na cidade de Mossoró, haja vista, temos batido nessa tecla que tem muitos imóveis pendentes de regularização. Então não sai daí, voltamos já.